E nós vamos pedir à Virgem Maria que o cubra agora com o seu manto sagrado. Ele que é filho predileto de Nossa Senhora, que a Virgem Santíssima interceda por ele, que ela atraia a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, que unja os seus lábios, que ele possa trazer aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor reservou para nós nesta hora. Nós pedimos, ó Mãe, a tua intercessão pela vida deste sacerdote. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você que está aqui, teu coração, tua mente, tua alma, teus sentidos, selando você no Espírito Santo para esse momento de ensino, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Pode ser mais forte, bom dia. Você já deu bom dia para quem está do seu lado? Peraí. Antes de você dar bom dia, peraí, deixa o padre dar a direção. Antes de você dar bom dia, antes de você desejar, atenção aqui no padre, bom dia para essa pessoa, você vai pensar que do seu lado tem uma eleita. Tem uma mulher que vale o preço de cada gota do sangue de Jesus. Então, pensando nisso, você vai dar o seu melhor bom dia para essa mulher. No 3. 1, 2, 3. Diga para essa mulher agora: você é uma eleita. Diga para ela: você é linda. Agora que você inflou muito o ego dela, traz ela para baixo assim, fala: volta, volta, volta. Gente, atenção aqui no padre, por gentileza. Para quem não me conhece, eu sou o padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova. E eu quero pedir uma atenção redobrada de vocês nessa pregação, porque veja bem, isso, atenção aqui no padre. Eu quero pedir uma atenção redobrada de vocês nessa manhã, porque essa pregação vai ser mais do que uma pregação, vai ser um ensino. Sabe, o padre quer trazer coisas muito importantes, muito atuais para a tua história, para o teu coração, mas é preciso que você colabore com o padre, colabore com esse momento. Posso contar com você, sim ou não? Que coisa boa, estou muito feliz de poder estar aqui. Como membro da Canção Nova, quero acolher com muito carinho a Alessandra, as meninas, os homens e as mulheres desse movimento lindo que estão aqui conosco nesse final de semana. E eu confesso que para mim é um grande prazer poder falar com você, mulher. Eu me considero, com modéstia, com simplicidade, mas também com verdade, um estudioso das realidades que compõem o teu universo, mulher. E também das realidades que compõem o universo masculino. Eu escrevi há 2 anos e meio mais ou menos esse livro que se chama A Cura da Alma Feminina, resgatando a verdadeira essência da mulher, que é um livro de cura interior para as mulheres. E estou acabando de escrever um livro que se chama Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior para os homens, que vai ficar pronto daqui 1, 2 meses, pelo que tudo indica. Então, eu me considero um estudioso desse tema e vejo que é extremamente necessário esse tipo de formação no nosso tempo, em pleno século 21. Veja bem, vamos combinar algumas coisas. Durante essa pregação, eu quero que você... Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Nossa, que beleza. Quem aqui é esposa? Levanta a mão. Tem umas que estão assim: ai, padre, não me lembra. O Tibu está lá em casa com aquela pança assistindo o jogo hoje, não é? Quem aqui é uma profissional, uma mulher que trabalha? Levanta a mão. Sabe tudo isso que você é? Eu estou vendo que aqui tem mulheres muito inteligentes. Eu estou vendo que aqui
tem mulheres muito bonitas por dentro e por fora. Eu estou vendo que aqui tem mulheres muito especiais e sedentas de Deus. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Sabe tudo isso que você falou agora? Sabe tudo isso que você falou? Mãe, esposa, empresária, talvez existam empresárias aqui, advogadas, médicas. Sabe tudo isso que você falou? Eu quero que por um momento, preste atenção no padre. Eu vou pedir um pouquinho mais de volume e um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Preste atenção no padre. Tudo isso que você falou, você vai guardar agora. Quem aqui tem bolsa? Mulher sem bolsa é impossível, né? Levanta a tua bolsa. Tem mulheres que cabe o padre dentro da bolsa. Eu tenho 2 metros quase. Só o meu pé é 46, imagina. Essa aqui mesmo cabe eu dentro da bolsa dela ali, ó. Sabe tudo isso que você falou? Presta atenção. Tudo isso você vai... Se vocês não quietarem, eu vou chamar a Alessandra aqui, hein? Ela vai rodar a baiana, hein? Sabe tudo isso que você falou? O ser mãe, o ser esposa, o ser empresária, o ser médica, o ser advogada. Tudo isso você vai colocar dentro da sua bolsa agora. Tudo isso. Abre aí a sua bolsa. Faz o gesto simbólico. Abre aí a sua bolsa. Faz esse gesto profético e simbólico no começo dessa pregação. Abriu? Olha bem para dentro dessa bolsa. Deve ter até um Fusca aí dentro. Deve ter tudo. Espelho, secador, chapinha, maquiagem. Coloca tudo isso dentro dessa bolsa. Olhou para dentro da bolsa? Faz o gesto simbólico. Coloca aí. Agora fecha essa bolsa e coloca debaixo da sua cadeira. Não está fechando, é muita coisa, né? Fecha a bolsa, coloca embaixo da sua cadeira. Agora presta atenção aqui no padre. Gente, me disseram que essas mulheres eram tão tranquilas. Sabe por que você colocou tudo isso nessa bolsa? Porque para mim agora, com todo respeito àquilo que você é e às suas conquistas, para mim agora, quando eu rezava para essa pregação, e eu diante do Santíssimo rezei por você que está aqui. Eu não sabia quem eu ia encontrar, eu não sabia qual a história que o teu coração talvez esteja contando nesse dia, mas eu rezei por você. E sabe qual é a graça que eu pedi para Deus aqui? Que eu queria ser para vocês hoje um instrumento preciso e concreto do Pai, de Deus Pai na vida de vocês. Então, tudo isso que você colocou na sua bolsa, para o padre agora, não importa, eu não quero saber de tudo isso. Porque agora você não é mãe, você não é esposa, você não é empresária. Nessa pregação você é somente filha. Somente filha. E eu vou chamar você de filha. Eu não quero saber o teu nome, não quero saber de onde você vem. Agora você é filha. Só isso que eu vou chamar. Você de filha. E eu quero que você se assuma como filha. Porque veja bem, eu sou um padre jovem, mas eu tenho consciência de uma coisa. Quem aqui já foi numa ordenação sacerdotal? Levanta a mão. Você já viu naquele momento que o padre deita no chão e o bispo impõe as mãos para ordenar o padre? Você sabe o que significa aquilo? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Aquilo ali, sabe o que aquilo significou? Há 8 anos atrás, no meu caso, aquilo ali significou o meu funeral. Sabia? Aquilo ali foi o meu funeral. Quando eu deitei naquele chão, há 8 anos atrás, eu sabia que o Adriano Zandoná ficaria naquele chão para sempre. E que quem levantou, a partir do momento que o bispo me ungiu, quem levantou ali foi Cristo. O Adriano morreu. Tanto que quando eu te abençoo, não sou eu que te abençoa, é Cristo. Quando eu digo eu te absolvo dos teus pecados, não sou eu, é Jesus. Porque eu não tenho o poder de absolver os seus pecados. Eu não tenho o poder de abençoar você. Então eu sei que eu fui ordenado para isso, para ser instrumento e presença de Deus. Então a partir de hoje, de agora, filha, eu quero que você assuma esse sentimento. Eu sou filha. Eu sou filha. Porque veja bem, se você não se assume como filha,
você não consegue ser uma boa mãe. Se você não se assume como filha, você não consegue ser uma boa esposa, uma boa profissional. E é um pouco sobre isso que o padre vai falar nessa pregação. Estamos combinados? Então o que você é nessa pregação? Eu não quero saber o que você faz. Para mim não é importante o que você faz nesse momento. Para mim é importante o que você é. Então veja bem, a nossa palestra, o nosso ensino, ele vai versar por dois momentos. Ele vai ter dois momentos fortes. O tema que me foi proposto nessa manhã é o tema adornadas no espírito e no corpo e no espírito. Então eu vou falar num primeiro momento da realidade espiritual e num segundo momento da realidade humana que você e eu, e sobretudo você, filha, precisa trabalhar nesse dia. Veja bem, quando eu escrevi esse livro, A Cura da Alma Feminina, é interessante que esse livro, ele não nasceu de alguém que me falou, padre, escreve. Ele não nasceu de uma circunstância muito externa, de uma pesquisa, não. Ele nasceu no confessionário. Eu ouvindo as mulheres, eu atendendo as mulheres, Deus me inspirou a escrevê-lo. Porque não existe laboratório melhor para um padre do que o confessionário. Ali você escuta, você ouve, você vê a alma das pessoas. Mas quando eu fui escrever esse livro, eu pensei comigo mesmo, nossa, que ousadia da minha parte, né? Homem, padre, falando sobre as mulheres. Mas daí eu fui rezar e Deus me fez olhar para a minha própria história. Eu sou do Paraná e meu sobrenome é Zandoná. Para você ter noção, nos Zandonás todos, eu sou o único homem. Eu tenho mais ou menos umas 13, 14 primas. Tenho 2 irmãs. Sou caçula lá em casa. Minha irmã casou, teve 2 meninas. Minha prima casou, teve 2 meninas. Minha outra prima casou, teve uma menina. Ou seja, a mulherada domina a minha família. Domina. E ao mesmo tempo, eu sou filho de um caminhoneiro. Caminhoneiro mesmo, aquele sentido, caminhoneiro que anda com a camisa aberta, que chega assim, né? Hoje em dia eu vejo as crianças falando, ai padre, as mães falando, meu filho está entediado nas férias. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, eu falei para meu pai que eu estava entediado. Ele falou, vem comigo aqui. Me levou para descarregar um caminhão de lata de tinta. O tédio passou na hora, sabe? Um caminhão assim com umas 2.500 latas. Eu já era grandão, né? Eu tenho quase 2 metros. Então, graças a Deus, eu pude conviver muito com as mulheres em casa. E a minha mãe, nesse aspecto, eu sou muito grato a ela, porque minha mãe, nossa, se eu desrespeitasse as minhas irmãs, se eu tratasse elas igual os meus amiguinhos da rua, porque é natural, né? Eu tenho 1,94 m, 1,95 m, desde os meus 12 para 13 anos, então é natural, o adolescente não mede muita força, né? Porque eu brincava com os meninos na rua, ô fedido, pá, dava um tapa. Se eu fizesse isso na minha casa com as minhas irmãs, minha mãe, ela tem 1,58 m, eu tenho 1,94 m, mas olha, as baixinhas são as piores, gente. Baixinha, você já viu uma baixinha que não seja brava? Não existe. Não existe. Pelo menos na minha família, viu? Minha mãe, Então, graças a Deus, a minha mãe me ensinou a entender as minhas irmãs. Me ensinou a entender que elas eram diferentes de mim. Me ensinou a entender que muitas vezes quando as minhas irmãs estavam falando alguma coisa, elas não queriam que eu respondesse, que eu resolvesse o problema, elas queriam que eu escutasse. Porque eu vou dizer para você, nós homens, nós somos muito operativos. Então se você chega, padre, eu não estou dando bem com a minha irmã, eu já vou falar, então fica um tempo sem ver. Não, padre, não é isso. Mas por que você está falando então? Porque o homem quer resolver, entendeu? E a mulher às vezes não quer, vocês muitas vezes não querem que a gente resolva, querem que a gente escute, né? Só que para a gente é difícil entender. Mas eu fui entendendo, né? Fui entendendo as minhas irmãs, e com elas eu vivi uma escola. Eu pude entender melhor o que eu sentia. Porque eu vou dizer para você, nós homens, nós somos estrangeiros no território da emoção. A gente não diz o que a gente sente. Esses dias uma mulher me falou assim, uma esposa, padre, o meu marido nunca diz o que ele está sentindo. Eu disse para ela, não é que ele não diz, ele não sabe.
A gente não sabe, a gente não lida com o universo interno. Presta atenção, 5 homens conversando. Eles estão falando de coisas, ou futebol, ou outras mulheres, ou alguma coisa, ou carro. 5 mulheres conversando, elas estão falando delas. Ai, eu coloquei isso, ai, eu estou me sentindo assim, ai, meu marido não me deu atenção, ai, o meu filho está assim, está assado. A gente, por mais que vocês achem que nós homens sejamos muito elaborados, sofisticados emocionalmente, nós não somos. A gente não tem condição, a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente não diz da gente, não porque a gente é falso, é porque a gente não sabe, simplesmente. Então eu louvo a Deus que eu aprendi com a minha irmã, com a minha mãe, com as minhas primas, me conectar com o meu mundo interior, me conectar com o que eu sinto. E ao mesmo tempo eu tinha a presença do meu pai, que foi uma referência de homem mesmo, a chapa era quente com ele, e graças a Deus que eu tinha. Desde novinho me ensinou a dirigir caminhão, e a chapa era quente, família de caminhoneiro, o filho que não dirige novo. Gente, com 13 anos eu já tinha o pé comprido, né, para alcançar o pedal. Eu dirigi um caminhão carregado, com 15 mil quilos. E ai, se não dirigisse. A família do meu pai, todos são caminhoneiros. Todos, o meu avô veio fugindo da guerra na época da Itália. A primeira coisa que ele fez ao chegar do Brasil foi comprar um caminhão. E aí a cadeia não parou mais. Só eu que quebrei essa cadeia. Queriam me fazer o padre caminhoneiro, mas não virou não. Vou ficar por aqui na Canção Nova. Então eu digo que eu escrevi esse livro porque Deus foi me mostrando que Ele me ensinou a entender vocês. Ele me ensinou a compreender as demandas emocionais, afetivas de vocês. Então, para escrever esse livro, eu rezei e pedi a Deus que me inspirasse uma pedagogia. Que me inspirasse. A palavra pedagogia vem do grego pedagogé, significa a capacidade de tirar de dentro do outro o melhor que ele tem e nem ele sabe que tem. Eu falei, Senhor, me dá uma pedagogia, me inspira. E sabe o que eu fui percebendo? Que existem dons, talentos, virtudes que Deus colocou dentro de cada mulher, que fazem parte da essência da mulher, e que esses dons, preste atenção, eles são como que uma bússola para conduzir você, mulher, no regresso à sua essência, segundo o que Deus te criou para ser, segundo a sua verdadeira identidade em Deus. E eu fui estudando do ponto de vista da psicologia, da sociologia, da Bíblia também. Eu estudei todas as mulheres da Bíblia e fui percebendo que existem dons que são de vocês. E eu digo tudo que o padre está dizendo, o padre diz com muito respeito, como alguém que admira esse fenômeno que é a feminilidade, né? Porque cada mulher é mulher de um jeito, toda mulher é mulher, mas cada mulher é mulher de um jeito. Eu não estou esgotando a sua feminilidade, eu admiro, eu respeito. Como padre eu quero ser um pai, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo que existe algo que Deus já colocou no coração de vocês. Existem dons. O Papa Francisco disse há pouco tempo, falando da sensibilidade da mulher, ele falou que sem a sensibilidade da mulher o mundo se torna um deserto. Sem a sensibilidade da mulher, a vocação do ser humano é irrealizável. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir o Papa constatando isso? Pode ser mais forte. O Papa Francisco constatou. Eu costumo dizer que você, mulher, tem dons fantásticos. Eu não vou falar de todos, eu não vou esgotar um livro de 150 páginas em uma palestra, né? Mas olha, dons lindos. Você tem uma sensibilidade diferente. Não tem como dizer que você não tem. Você vê o mundo com o coração. Você consegue enxergar a alma das pessoas. Gente, eu vou dizer para você, eu moro numa casa com 10 padres, aliás 9, eu sou o 10º. Moro com o padre Roger Luiz, que estava aqui ontem, que vai celebrar a missa hoje, com outros padres. Você não tem noção como é diferente uma casa de homem e uma casa de mulher. Eu fui formador na Canção Nova por muito tempo e formava, né, as mulheres e os homens, e acompanhava os problemas das casas femininas e das casas masculinas. Gente, você põe 10 homens numa casa, um chega, arranca a camisa, um janta às 7, outro janta às 9, outro não janta, o outro assiste futebol, e quando eles falam um com o outro é tipo assim, e aí fedido, tudo bem? Tudo bem, tal, ô seu estranho, vem aqui, vamos jogar bola aqui, vamos jogar videogame, vamos fazer isso. O homem, ele não quer uma casa para ele se sentir bem, na maioria das vezes ele quer um lugar que tenha televisão e que não chova dentro, né?
A mulher não, a casa feminina, gente, com todo respeito, mas como saía confusão. Por quê? Porque as mulheres, elas querem se sentir bem. E cada uma quer colocar o seu toque na casa. Imagina, com 7 na mesma casa. Vai sair morte, né? Cada uma quer colocar o seu jeitinho. E elas gostam de comer juntas, de ter aquele ritmo ali, aquela coisa de casa. É uma sensibilidade. Isso que ajuda vocês a serem mães. Eu costumo dizer que quando eu queria enrolar minha mãe na adolescência, ela me falava assim: olha no meu olho, menino. Na hora que eu olhava no olho dela, ela já falava: você está mentindo. Como é que você sabe? Quem que deu para você, mãe, o dom de adivinhar as coisas da gente? Que raiva, né? Mas mãe tem uma coisa, né? Adivinha, olha pra gente. Eu não falei nada. Você está triste, né? Não estou não, mãe. Ela olha no olho, fala: ah, que coisa. Como é que vai mentir para esse trem que Deus inventou aí, esse tal de mãe, né? Que sabe tudo da gente, que raiva. Enfim, mas você, mulher, tem uma sensibilidade que Deus te deu. Isso não é fraqueza. O movimento feminista, que veja bem, começou com um apelo bonito lá no século passado, para reivindicar o direito das mulheres trabalharem, para reivindicar muita coisa bonita. Ele começou bonito, mas ele se desvirtuou. Hoje a palavra feminismo é quase que um neologismo, ou seja, é um termo que tinha um significado no passado, mas que hoje tem um outro significado. Significa luta de classe. Muitas vezes é pejorativo, sabe? Então a mulher, muitas vezes, por causa desse sentimento, ela interpreta que quando alguém fala que ela é sensível, a gente está falando que ela é inferior. Mas você não é inferior que o homem, você não é melhor nem pior que o homem, você é mulher. Você é o que Deus te fez, você é linda sendo o que você é. E nós precisamos de você sendo quem você é, do jeito que Deus te fez. Deus te deu uma sensibilidade linda. Não tenha medo de ser sensível, forte sim, mas sensível. De sentir a vida com o coração, de perceber os detalhes que ninguém percebe. Deus também deu à mulher o dom de ser educadora. Você sabia que você é uma educadora nata? E que você sempre está influenciando? Sempre. Eu gosto sempre de usar essa analogia. Eu falo sempre sobre isso. Através de quem o pecado original entrou no mundo? Através de quem? De uma mulher, Eva. E através de quem a salvação entrou no mundo? A quem o anjo apareceu? A ave. O pecado entrou no mundo através de uma mulher, e a salvação entrou no mundo através de uma mulher. Isso mostra para você que você pode ser canal de bênção ou de maldição, depende da tua escolha, porque Deus te fez uma educadora. Dentro de você tem uma Eva e uma Maria. Você vai fazer crescer aquela que você mais alimentar. Posso te fazer um pedido? Sim ou não? Mata essa Eva de fome, pelo amor de Deus. Mata essa Eva que está dentro de você de fome. A que você mais alimenta é a que mais cresce. Então, quer ver? Eu não vou falar de todos os dons, mas outro dom fantástico que Deus deu à mulher, o dom de ser intercessora. E olha, aqui eu preciso tirar o chapéu para vocês. Aqui eu preciso reconhecer. E a Bíblia vai nos ajudar. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Parece que Deus fez você, mulher, nascer com uma conexão profunda com Ele. Conexão profunda. Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu vou falar agora de 3 mulheres da Bíblia que revelam esse dom lindo que Deus te deu, que é o dom de ser intercessora, que é o dom de uma espiritualidade forte. Você sabia que você, mulher, nasceu já com o dom de ter uma espiritualidade muitíssimo forte? Haja vista as nossas igrejas. Olha, eu sou padre. Quando eu estou celebrando uma missa e olho, raras as vezes que não tem 80% de mulher e 20% de homem. Estou mentindo? Olha o tanto de homem que tem lá, olha o tanto de mulher que tem aqui. Vocês têm uma conexão com Deus que Deus deu a vocês. E no meu ponto de vista, esse é o verdadeiro empoderamento feminino. A mulher é poderosa quando ela coloca o joelho no chão e assume a autoridade espiritual que Deus lhe deu.
Deus te deu uma autoridade espiritual, uma unção, somente pelo fato de você ter nascido mulher. E se você for ver na Bíblia, existem muitas mulheres que mudaram o desígnio de Deus através da sua intercessão. Você acha que isso é pouco? Você mudou. As mulheres bíblicas, o padre vai citar 3, mudaram o jeito de Deus agir naquele determinado momento da história. Veja bem, eu não vou falar todos os dons que estão no livro, mas estou citando esses. Vamos conhecer a história dessa mulher que é chamada Cananeia. Eu estou com a tradução da CNBB. Quem tiver igual, vamos ler junto. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Como queres que te seja feito? Como queres te seja feito? E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Veja bem, guarda o que você ouviu aqui. Mateus 15, do 21 ao 28. A mulher cananeia. Eu amo essa passagem, porque essa passagem revela o teu poder, mulher. Eu compus há pouco tempo uma canção que eu gravei com a Adriana Ariz, que se chama Quando Meus Joelhos Tocam o Chão, Eu Toco o Céu. E eu compus essa canção lembrando da história da minha mãe, muitas vezes que ela colocou o joelho no chão, na minha família, para mudar as coisas na minha casa. Veja bem, essa mulher era uma... De onde que ela vinha? Não, está muito fraco. Ela era uma mais forte, uma cananeia. Você sabe o que significava no tempo de Jesus ser uma cananeia? Gente, presta muita atenção, isso é um ensino. Cananeia, ela era da região de Tiro e Sidônia. Você sabia que as pessoas de Tiro e Sidônia eram profundamente inimigos dos judeus, o povo de Jesus? Por quê? Porque ela era descendente do rei Irão. Quem era o rei Irão? O avô de Jezabel, a esposa do rei Acabe. E através de Jezabel, o culto a Baal, o paganismo, a idolatria foi introduzida no meio do povo de Deus, do povo de Israel. Então, ou seja, através daquele povo de Tiro e Sidônia, o povo de Israel sofreu muito. Por quê? Porque foi introduzido o culto a Baal, ao Deus pagão. E como consequência disso, da desobediência, aconteceram muitas coisas ruins, muitas. Como o exílio da Babilônia, o povo foi dominado por Nabucodonosor. Aliás, o exílio na Síria, o povo foi dominado pelo rei assírio, que era um país grande, uma grande nação. Então os judeus odiavam os cananeus. Me perdoe, naquela época era uma época muito machista. Uma mulher não podia abordar um homem na rua. E essa mulher, além de ser mulher, era cananeia, o povo que os judeus odiavam. Então quando ela abordou Jesus, Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Jesus foi criado numa cultura, ele era judeu. O que ele fez? Ela falou: Senhor, minha filha está doente, ela precisa de cura. A palavra diz: ele não respondeu palavra alguma. Quer ver deixar uma mulher com ódio? É a hora que ela quer discutir a relação e o homem fica quieto. Ela quer matar. Estou mentindo?
Vamos discutir a relação. Você destratou minha mãe, você não me deu atenção. Eu fiz um cabelo, uma chapinha no cabelo, pintei a unha, você nem reconheceu. Eu emagreci, você não viu. E o cara assim: nossa, a mulher quer voar na goela. Eu digo isso porque eu tenho pai e mãe, tá? Eu vi, o meu pai não é de falar muito assim essas coisas, né? E minha mãe perguntava: você viu alguma coisa diferente? Meu pai, eu vi sim, parece que vai chover, né? Nossa! E ela tinha ido no cabeleireiro, ficado 4 horas arrumando seu cabelo. Chegava em casa assim, ó, jogando a franja, sabe? Jesus ficou em silêncio. E sabe o que é pior que o silêncio? Sabe o que é pior que o silêncio? Sim ou não? Escutar isso aqui de Jesus. Jesus chamou ela do quê? Jesus chamou ela de cadela. Uai, não é justo dar para os cachorros? Cachorro no feminino é o quê? É a mesma coisa de falar para você: sai daqui, sua cadela. Deus nos defenda, que nunca você escute isso. Imagina você escutar isso de Jesus. É sério, mas pode parecer pesado, mas está na Bíblia, eu não estou inventando não. Isso aconteceu. Porque os judeus não falavam com os cananeus. Gente, e aqui eu quero tirar o chapéu para você, mulher. Porque Deus te deu uma autoridade espiritual, um empoderamento quando você coloca o seu joelho no chão. Porque veja bem, o que a palavra está dizendo? Jesus era Deus, sim ou não? Jesus falou que não era hora de curar os pagãos, sim ou não? Porque ele falou: não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos, que são os judeus, para dar para os cachorros, que são os pagãos. Não era hora de Jesus curar os pagãos. Depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo veio, aí sim os discípulos foram pregar para os pagãos. São Paulo, outros discípulos como Pedro em Jope. Mas não era o momento de Deus agir. Mas o que aquela mulher fez? Eu fico imaginando a cara de Jesus. Porque vocês, mulheres, vocês têm umas coisas que vocês quebram a gente, né? Vocês quebram. Acho que Jesus estava esperando ela ir embora em silêncio, chorando, falando assim: salafrário, sem vergonha, não me entendeu. Ela falou assim, diz a palavra que ela se prostrou. Tá certo, mestre, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas. Na mesma instante Jesus parou. Jesus devia estar andando assim, imagina. De repente ele, acho que ele ficou pensando, né? Ai meu Deus não, ai meu eu, né? Porque ele era Deus. Ai meu eu do céu. Ele olhou para ela e falou: escuta aqui, mulher, eu não vou nem ficar pensando no que você me falou. Ó, vai embora que a sua filha está curada. Vai. Gente, uma mulher foi capaz de mudar o desígnio de Deus para aquele momento da história. Não era momento de os pagãos serem curados, não era para aquela menina ser curada, mas a mulher com a sua humildade, a mulher com o seu prostrar-se, a mulher com a sua espiritualidade, foi capaz de fazer Deus mudar o rumo da história. Foi capaz de fazer Deus mudar o rumo da história. Você tem noção? Isso é empoderamento feminino. Isso é o verdadeiro empoderamento feminino. E não é uma briga de classe. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Outra passagem fantástica, de outra mulher profundamente empoderada. Entenda bem o termo. João, capítulo 2. É a passagem das bodas de Caná. Você sabe que Jesus tinha ido ao casamento. Tem gente que fala assim: brasileiro gosta de festejar, né? Eu acho que não. Naquela época os judeus, o casamento era 7 dias, 7 noites, só tomando vinho, dançando. Imagina, o regime, a sua academia, mulher, ia para a água. 7 dias comendo e tomando vinho. Você que está se cuidando aí, né? Você que está tentando pegar aquela cinturinha de 3 centímetros, e cada vez que você vê ela está com 6 palmos, né? Olha só, estava no casamento e acabou o vinho. Lembra dessa passagem, sim ou não? João 2, do 1 ao 12.
E no finalzinho, Maria, olha a sensibilidade da mulher. Jesus com certeza, e os discípulos, me perdoe, Senhor, te amo, mas eles com certeza não estavam nem aí se acabou o vinho, se não acabou. Vamos curtir, vamos dançar. E Jesus lá dançando, os discípulos dançando. De repente Maria bateu o olho. E naquela época, acabar o vinho no meio do casamento era uma humilhação para a família e para o casal. Humilhação muito grande, porque tinha gente que viajava 4 dias a pé para estar no casamento. Maria percebeu, eles não têm mais vinho. O que Jesus disse para ela? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Mulher, a minha hora ainda não. E veja bem, ser chamada de mulher naquela época não era desprezo, porque os homens não chamavam as mulheres de mulher. Me perdoe a sinceridade, aquela cultura era machista demais. A mulher era coisificada. Mas Jesus olhou-a com dignidade e disse: mulher, tipo assim, quando você quer comprar aquela coisa que teu marido fala, não tem dinheiro, né? E você, não, bem, a gente paga em 12 vezes. Mas em 12 vezes paga também, não é porque é 12 que não paga, né? Tal. Mulher, meu salário ainda não chegou, que nem seu marido fala para você às vezes, né? Eu tenho um amigo que roubaram o cartão de crédito dele. Depois de 8 meses ele foi na agência, falou que o gerente perguntou para ele: e aí, como é que você está? Tudo bem? Ele: tá bem, roubaram meu cartão de crédito. Sério? Quanto tempo atrás? 8 meses. Por que você não bloqueou? Não, eu estou acompanhando, o ladrão está gastando menos que a minha esposa, deixa com ele. Maria disse para Jesus: filho, imagina uma mulher, gente, quando quer pedir as coisas, sabe. Não vem não, tá? Ela sabe. Eu lembro da minha mãe, quando eu queria coisas difíceis, eu não pedia para o meu pai. Eu queria pedir para o meu pai, mas eu pedia para minha mãe. Aí a mulher sabe a hora de chegar, né? No marido, no filho. Então, falava para o meu pai, né? Então, é que o menino está precisando de uma bicicleta, ele está crescendo, né? Fazia o meu pai se achar que estava no controle, né? Mas no fundo era ela que estava ali. Mulher, a minha hora não chegou. Mas o que Jesus fez? Jesus atendeu e transformou a água em... Olha só, gente, o poder de uma mulher que ora, a autoridade espiritual que Deus deu a você. Mais uma vez, uma mulher mudou o rumo da história com a sua intercessão, com a sua espiritualidade, com os seus joelhos no chão. Terceira mulher que eu quero falar, a rainha Esther. Quem aqui já leu o livro da rainha Esther? Levanta a mão. Olha, você que não leu, eu te convido a ler. É fantástico, é maravilhoso. A rainha Esther foi alguém que foi capaz de mudar uma sentença de morte já decretada pelo poder da sua intercessão. Ela foi levada como escrava para a Pérsia, e ela, por uma ação da providência divina, se tornou a rainha da Pérsia, a esposa do rei Assuero. E o povo judeu foi decretado o extermínio de todo o povo judeu e assinado pelo rei. Não podia se voltar atrás. Mas Esther parou, rezou, recebeu de Deus a estratégia certa. Ela não chegou falando na impulsividade não, viu, mulher? Ela não chegou falando o que ela achava não, porque ela achava que tinha que ser assim, não. Ela rezou, ela parou, ela escutou a Deus, e daí ela, com a estratégia certa, ofereceu um jantar para o rei. Olha a força da mulher, né? A sensibilidade. Já não chegou falando: ó, rei, mandaram matar o meu povo aí, sabe? Você tem que mudar essa sentença, senão eu vou estar com dor de cabeça toda noite por 6 meses, né? Entendeu? Não, ela não falou assim. Ela rezou. Ela recebeu de Deus o jeito certo de agir. E através da intercessão dessa mulher de Deus, o povo de Israel, todo o povo judeu, foi liberto do extermínio, gente. Então, esse dom eu quero ressaltar. Você, mulher, é empoderada quando você reza. Repita comigo: eu sou empoderada. Pode ser mais forte: eu sou empoderada quando os meus joelhos tocam o chão. Porque quando os meus joelhos tocam o chão, eu toco o céu. Eu assumo hoje. Mas é uma oração. Levanta o teu braço direito e diga: eu assumo hoje a autoridade espiritual que o Senhor me dá
a autoridade espiritual das mulheres da Bíblia, eu assumo hoje sobre mim. Eu assumo a unção que o Senhor me dá, e eu vou ser intercessora, e eu vou lutar com as armas certas. Eu hoje sou empoderada pelo Espírito de Deus. Amém. Pode aplaudir o Espírito Santo. Pode aplaudir com força. O Espírito Santo que está realizando isso aqui entre nós. Então veja bem, esse foi o primeiro momento da palestra, como a Alessandra me pediu, adornadas no espírito e no corpo, na alma e na humanidade. Primeiro momento o padre falou sobre a autoridade espiritual que você tem, com fundamentos bíblicos. Agora nesse segundo momento, eu quero falar sobre uma realidade muito importante, que é a cura da sua autoimagem e a cura da sua autoestima. Como o padre disse, a palestra é dividida em 2 momentos. Então, por gentileza, eu vou dar 1 minuto e meio. Repita comigo, 1 minuto e meio. Não mais nem menos. Não vou enrolar o padre. Só 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio, você vai conversar com a colega do seu lado. Você vai responder para ela. Escuta a primeira pergunta que o padre vai fazer. Você vai responder para ela o seguinte. A pergunta é: como você se vê? Como você se vê? Calma, peraí. Mulherada comunicativa, hein? Você vai responder para essa mulher: como você se vê? Mas, prescruta aí seu intelecto, suas emoções, o seu interior. Tente perceber como você se vê. 1 minuto e meio você diz e 1 minuto e meio ela diz. Combinado? Vai lá, valendo! Pelo que eu estou percebendo, assunto não está faltando, né? Amém? Então olha aqui para o padre, porque, atenção, olha aqui para o padre, por gentileza. Olha aqui. A gente pode prosseguir essa partilha no intervalo. Preste atenção aqui para o padre. Gente, o tempo nosso é curto e esse é um assunto denso. Mas nesse livro eu escrevi o capítulo 7 no CD também A Cura da Alma Feminina, que é um CD de cura interior com músicas, orações para mulheres, que no capítulo 7 se chama Mulher, como você se vê?
O que é a autoimagem? É a maneira como você internamente, emocionalmente, intelectualmente se enxerga. O que é a autoestima? É a estima que você tem, o amor que você tem por você mesmo. Você sabia que para curar a autoestima, você precisa necessariamente curar a autoimagem? O que é autoimagem? A tua autoimagem, ela é formada geralmente entre os 4 primeiros anos da sua vida. Claro que outras experiências também influenciam, mas de maneira singular, nos 4 primeiros anos da sua vida, a base da sua autoestima e autoimagem são formadas. A criança, sobretudo a mulher, a menina, ela tem uma sensibilidade muito aguçada. Então, a partir do jeito como olham para a menina, ela começa a se olhar. A partir do jeito como falam com a menina, ela começa a se interpretar. E eu coloquei nesse livro uma entrevista de uma universidade de Londres, que o título da entrevista era Tal Pai, Tal Marido, falando da importância do papel masculino e do pai na formação da autoestima da mulher. Essa pesquisa comprovou que quando a mulher, teve um pai afetivamente ativo, que a fez se sentir segura, que a elogiou, que a fez se sentir bonita, que a fez se sentir protegida, é como se a autoestima dela ficasse fortificada e ela erguesse como que cercas no seu universo emocional e não deixasse que um homem que não a tratasse do mesmo jeito como o pai se aproximasse e construísse um relacionamento com ela. Mas a pesquisa mostrava que quando a mulher tem uma autoestima muito baixa e não teve um homem afetivamente ativo, o primeiro homem da vida de uma mulher é sempre o pai ou quem realiza esse papel, é como se a autoestima dela ficasse abatida de uma tal maneira e ela aceitasse qualquer um que se aproximasse, porque no fundo, ela não se valoriza. Porque no fundo, ela se vê com olhos depreciativos. Porque no fundo, o filtro do amor próprio está muito baixo. Muito baixo. E eu como padre atendendo confissões, eu digo que é verdade. Tem mulheres lindas às vezes, que se veem como, dignas de pena, que vivem mendigando o amor dos outros, que se submetem a relacionamentos nos quais os homens não as respeitam, não as valorizam, mas que se submetem àquilo por migalha de afeto e de aprovação, porque no fundo a autoimagem é deturpada e a autoestima é muito negativa. Por isso que curar a autoestima é curar a maneira como você se vê e é começar a se enxergar como Deus te enxerga. Por isso que eu disse, Deus te enxerga como filha. Por isso que eu disse, Deus te enxerga como digna de respeito. Quando uma pessoa me fala assim, padre, fulano não me respeita, a primeira pergunta que eu faço, você se respeita? Porque as pessoas só entram nas portas que a gente abre. Se você não abrisse a porta do desrespeito, talvez aquela pessoa não desrespeitasse você. Como você se enxerga? Você se enxerga como a filha que Deus te vê? Como foram as experiências da tua história que fizeram você se enxergar da forma como você se enxerga? Porque veja bem, isso é muito sério. Da nossa autoimagem dependem os nossos resultados na vida. Das nossas crenças a respeito de nós mesmos dependem a nossa vitória ou o nosso fracasso, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A gente precisa começar a se enxergar como Deus nos enxerga. Isso é cura interior, isso é cura da autoestima. Nesse livro, no capítulo 7, eu coloquei um exercício para a sua sensibilidade, a mulher se escrever como ela se vê, e depois ela desenhar como ela se vê, e depois ela escrever como ela sente que Deus a vê e desenhar como ela sente que Deus a vê. Um exercício cognitivo, comportamental. Porque filha, você precisa se enxergar como Deus te enxerga, como filha, como digna de respeito, como linda, como criada por amor e para amar, independente da sua idade, independente do seu peso, independente das coisas que aconteceram na sua vida. Você é uma filha linda, amada, e ninguém pode mudar isso, ninguém. Deus te criou assim, adornada no espírito, na alma. Gente, eu teria muito mais para falar sobre isso, mas o tempo não me permite. Então eu quero convidar você a ficar em pé e quero rezar por você agora. Quem quiser se aprofundar, depois compra o livro, lê o livro aqui na Canção Nova, tem o CD. Fique em pé.
Fique em pé, vamos rezar. Levanta os seus braços agora, por gentileza. Levanta os seus braços. O ministério vai dar um tom para nós orarmos no Espírito. Num primeiro momento, eu quero convidar você, mulher, a orar no Espírito. Eu sei que é muito conteúdo e é denso às vezes, mas eu quis mesmo te provocar. Como você se vê? Você se vê como Deus te vê? Você precisa começar a se ver como Deus te vê. Talvez você foi traída por um marido, por um namorado. Talvez você se sentiu rejeitada porque o teu marido saiu com uma menina mais nova e abandonou você. Talvez você perdeu um filho. Talvez você sofreu um abuso sexual na sua infância, na sua adolescência. Talvez você cresceu ouvindo na tua casa: você não é boa o bastante, você é feia, você não é bonita, você não sabe fazer nada. Hoje Deus quer te curar. Levanta os teus braços. Vamos soltar nossa voz no Espírito junto com os músicos. Solta a voz. Reza em línguas agora. Solta a voz. Se empodera, mulher. Se empodera na oração. Solta a sua voz em línguas. Reza no Espírito. Reza no Espírito. Reza com poder. Solta a voz, mulher. Solta a voz mais forte. Vamos crescendo nessa oração. Solta a voz. Mulher de Deus, mulher de Pentecostes, mantenha o seu braço erguido. Solta a voz no Espírito agora. Reza em línguas. Reza em línguas. Reza em línguas, não pare. Vai despertando a sua alma para a oração. Vai despertando. Vai despertando. Vai despertando. Solta a voz. Senhor, como sacerdote eu imponho as minhas mãos. Continue rezando, não pare, não pare. Como sacerdote eu imponho as minhas mãos agora sobre essas filhas que aqui estão, Senhor. Eu peço um novo Pentecoste sobre esse lugar, Senhor. Eu peço fogo do céu sobre esse lugar nesse momento. Vem, Espírito Santo, como línguas de fogo, e repousa sobre essas filhas que aqui estão. Vem, Espírito Santo, consuma o mal em nós. Vem, Espírito Santo, batiza agora todos e todas que aqui estão. Vem, Espírito Santo, batiza agora essas filhas. Dê a elas o entendimento profundo do que foi pregado aqui, Espírito Santo. Renova a tua unção sobre essas filhas, Espírito Santo. Renova a autoridade espiritual sobre elas, Espírito Santo. Cura o coração, a mente, a alma de cada uma, Espírito Santo. Levanta o ânimo, Espírito Santo. Dá uma nova coragem, Espírito Santo. Dá um novo ardor, dá uma nova ousadia, uma nova parresia. Vem, Espírito de Deus, com poder, com unção sobre essas mulheres. Vem, Espírito de Deus, vem com toda a tua unção. Vem com todo o teu poder. Derrama, Senhor, o teu fogo sobre esse lugar. Derrama, Senhor, a tua Shekinah sobre esse lugar. Solta a voz no Espírito. Solta a voz no Espírito. Solta a voz no Espírito. Não pare de rezar. O Padre vai ministrar a oração, mas você não vai parar de rezar junto com os músicos. O Senhor me dava uma imagem de um sarcófago antigo. Aquele sarcófago antigo se abrindo e uma pessoa mumificada saindo lá de dentro, enrolada, mumificada como uma múmia. Mas à medida que nós íamos rezando no Espírito, uma mão forte, poderosa de Pai vinha e ia tirando aqueles adornos de múmia, aquelas faixas que representavam a morte, a mumificação sobre aquela pessoa. E aquela pessoa ia saindo daquele traje de múmia, e aquela pessoa ia recebendo uma nova pele, e aquela pessoa ia recebendo um novo vigor, um novo ânimo, uma nova seiva. Eu sinto que é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui agora. Eu sinto que o Espírito Santo está tirando muitas mulheres da condição de múmia, mumificadas por uma autoestima baixa, mumificadas por uma autoimagem negativa, mumificadas por uma dó de si mesmas, por um complexo de vítima. O Espírito Santo está libertando você agora, filha, te tirando desse sarcófago, da mumificação, e trazendo agora o seu melhor à tona, filha. Você é uma vencedora. Se homens disseram para você que você é feia,
Hoje, como pai, como sacerdote, como homem, eu digo para você: você é linda, você é eleita, você é adornada na alma, no corpo, no espírito, pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Se homens traíram você, eu te digo na autoridade espiritual de sacerdote: você é uma bênção, você é uma linda. Se você se sentiu desprezada, se você sofreu abusos, em nome do Senhor eu ministro essa palavra de cura na ação do Espírito Santo para suas emoções, seus afetos, sua mente, suas lembranças, a sua sexualidade. Eu sinto que o Espírito Santo também está libertando no nosso meio muitas mulheres que estavam profundamente confusas até mesmo com relação à sua identidade sexual. Não tenho medo de proclamar: mulheres no nosso meio que viveram experiências homoafetivas, e você estava confusa com relação à sua identidade sexual, porque até hoje você não tinha encontrado um homem que te fizesse feliz, que preenchesse suas necessidades afetivas, psíquicas, humanas, até sexuais, no seu casamento que você viveu, que fracassou. Mas Jesus está dizendo para você: eu sou o homem que te faltava, eu sou o homem para preencher o teu vazio, te diz Jesus. Eu sou o Senhor, o homem, não no sentido erótico, sexual, mas no sentido de planificar a tua alma, o homem que te faltava. O Senhor também está tocando mulheres que tiveram experiências difíceis com o pai, mulheres que tiveram pais opressores, autoritários. O Senhor está curando nesse momento mulheres que não tiveram referências masculinas sadias, ou que não tiveram referências masculinas. O Senhor está curando você, mulher. Vem, Espírito Santo. O Senhor está tocando mulheres que estavam com a autoestima lá no chinelo, lá no pé. O Senhor está curando mulheres que não se valorizavam. O filtro do seu amor próprio estava muito negativo, muito deturpado. O Senhor está curando. Levanta os teus braços, solta a sua voz, pode ser melhor. Reza no Espírito, reza no Espírito, reza no Espírito, reza no Espírito. O Espírito Santo também me dá a imagem de muitas escamas caindo dos olhos de muitas mulheres. Escamas estão caindo dos seus olhos, filha, dos seus olhos espirituais, dos olhos da sua alma, para que você comece a se enxergar como Jesus te enxerga, para que você comece a se enxergar como o Senhor te enxerga, porque você é linda, você é uma bênção. Assume essa palavra de bênção: você é linda, você tem autoridade espiritual, você foi criada para influenciar para o bem, para levar as pessoas para o céu. Eu sinto que o Senhor está curando mulheres que viveram experiências de traição, mulheres que viveram experiências de serem usadas, até mesmo sexualmente. Você foi usada, você se sentiu um objeto. O Senhor está curando você, mulheres que não gostavam do seu próprio corpo, do seu próprio cabelo, do seu sobrenome, da sua origem. O Senhor está curando você, está te dizendo: se aceite como você é, porque eu te aceito. Eu morri na cruz por você, eu morri na cruz por você. Vem, Espírito Santo, realiza uma cura profunda no intelecto, na mente, nas emoções, nos conceitos mais erradicados na psique. Cura agora, Espírito Santo. Levanta a autoestima, o ânimo dessas mulheres, Espírito Santo. Enche-as com seus dons, Espírito Santo. Infunde os teus dons, Espírito Santo, sobre as filhas que aqui estão. Liberta de tudo que prende ao passado. O passado não existe mais, ele não vai se repetir, a não ser que você escolha viver nele. Vira a página, deixa o Senhor escrever uma nova história. E que desça sobre você, filha, seu processo de curar sua autoimagem, o seu ser, o seu interior, a sua mente, a sua alma. E que permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, cantemos, encerrando esse momento. Com os braços erguidos, cantemos esse refrão. Vem sobre este lugar, Espírito Santo. Vem sobre este lugar, Espírito Santo. Vem sobre este lugar, Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Vem
vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar. Espírito Santo. Cante. Vem sobre este lugar. Espírito Santo. Solta a Vem voz. sobre este lugar. Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Mais uma vez, vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar. Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Espírito Santo. Vem sobre este lugar. Aqui estou, Aberto para receber aberto para receber a tua presença. a tua